Oi! Alô, alô! Alô? Buenas noches, cadê vocês? Se eu falar sozinho vão achar que eu tô louco. Psiquiatra louco não dá, né? Oi! Tá bom o áudio? Aproveita que não tem ninguém. Tudo bom? Que bom. Olha só, tá todo mundo, justo no dia que eu vou falar de burnout, 9h30 da noite, tá todo mundo trabalhando. Aposto que sim. Boa noite, galera. Boa noite, Jorge. Ibrahim, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos esperar mais uns minutinhos e aí eu já começo. Hoje eu trouxe uns papeizinhos aqui para me guiar com palavras-chave, senão eu me perco, né? Muita coisa pra gente guardar. Ídolo, obrigado pela sua admiração. Alright. Vamos lá. Só mais um pouquinho e a gente começa. Ibra, se você se familiarizar com elementos do mercado financeiro, não é mera coincidência, viu? Fica ligado aí. Boa noite. Olá. Hoje o tema é burnout. É o esgotamento emocional. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Boa noite, Cleusa. Boa noite, Ana. Boa noite, Júnior. Muito obrigado. Tudo bem com vocês? Olá. Boa noite. Bom, vamos começar, vamos respeitar o horário. Gente, episódio 3 do Dormicast, a minha live semanal, toda quarta-feira, 9h30 da noite, religiosamente, faça chuva ou faça sol, eu estarei falando aqui para vocês de algum tema muito relevante relacionado à medicina do sono ou à saúde mental. Antes de começar, antes de falar do tema, hoje eu acabei de receber um e-mail da Uber. Se você usa Uber, provavelmente você recebeu esse e-mail sobre a campanha do Maio Amarelo, sobre segurança no trânsito. E pasmem vocês, eu não vi uma vírgula sequer sobre medicina do sono e trânsito. Isso quer dizer que nenhum centavo sequer é investido nisso. E tá cheio de motorista aí morrendo de sono, levando vocês pra lá e pra cá. Comecei bem, né? Vamos lá, reflitam. Bom, hoje eu vou falar sobre burnout. O que é o burnout ou síndrome de burnout? To burn out, o que é isso? É literalmente se queimar por dentro ou se deixar queimar por completo. Esse termo ele foi criado por um psicólogo que nasceu na Alemanha, se radicou aí nos Estados Unidos, o Herbert Freudenberger. Ele é de Munique e foi para os Estados Unidos em 1970. Ele percebeu que algumas pessoas estavam trabalhando demais, o que não era uma novidade na época, mas estavam ficando doentes por conta disso.
e ele cunhou o termo burnout. Em 1980 ele lançou o livro Burnout: The High Cost of High Achievement, What It Is and How to Survive It. Burnout, o alto custo do alto desempenho, o que é isso e como sobreviver a isso. Esse livro ganhou vários prêmios, ele ganhou vários prêmios da Associação Americana de Psicologia, e a partir daí esse tema começou a ficar cada vez mais relevante, principalmente nos Estados Unidos, e depois se espalhou pelo mundo, porque afinal de contas nós somos eternamente influenciados pelos Yankees, e isso vai desde hábitos de consumismo até o jeito que a gente trabalha, certo? Então vamos lá. O burnout ele é caracterizado por 3 pilares principais. Ele é o esgotamento emocional, a redução da realização pessoal e a despersonalização. Caio, fale português, não estou entendendo absolutamente nada. Burnout ele tem que estar relacionado a um trabalho exaustivo, a atividade laboral da pessoa. Não é burnout se não está relacionado ao trabalho. Então esse é o primeiro ponto. O burnout ele não começa de uma vez. Tem alguns estágios. Então para você chegar nesse estágio de esgotamento emocional, redução da realização pessoal e despersonalização, algumas coisas devem acontecer antes. Despersonalização é um termo que a gente usa na ciência e da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, que é quando as pessoas ou a pessoa não consegue literalmente se reconhecer em determinado momento. É como se a personalidade dela não fosse mais reconhecida por ela mesma, ou seja, ela não reconhece as ações que ela faz naquele momento, tem a sensação de estar meio aérea, de estar meio fora do ar, não consegue se relacionar com o ambiente e com as pessoas que estão em volta dela naquele momento. É lógico que isso é um estágio mais final do burnout. Então, antes, algumas coisas têm que acontecer. Geralmente o burnout começa com uma dedicação que é excessiva e é patológica. O paciente, a pessoa, o indivíduo começa a adotar na rotina de trabalho dela jornadas extremamente exaustivas, tóxicas e nocivas. No começo, isso significa até um ponto de realização pessoal. Afinal de contas, hoje em dia, no mundo de hoje, se você trabalha 8 horas por dia, é perigoso te chamarem de vagabundo. Então, essa dedicação vira uma coisa extremamente excessiva. Depois, a pessoa começa a ter um descaso com o seu autocuidado. O que é isso? As necessidades básicas de vida, que são extremamente fundamentais para a gente viver em sociedade e ter uma relação saudável com o nosso corpo, elas simplesmente são esquecidas. Então a pessoa que cozinha para ela mesma deixa de cozinhar para ela mesma e começa a viver de aplicativos de delivery. A pessoa que dormia bem, ela deixa de dormir, ela se priva de sono, porque no horário que era para estar dormindo, ela está trabalhando ou está fazendo um home office das 8 da noite até a meia-noite. Cuidado pessoal, ela passa a virar uma pessoa sedentária, ganha peso, não se arruma, começa a ficar barbudo e careca. Brincadeira. Depois começa a ter uma aversão a conflitos. O que é isso? Conflitos que normalmente essa pessoa tinha uma certa facilidade para enfrentar, ela começa a ter receio, ela começa a evitar discussões e fica completamente indiferente às situações do dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho. Desvalorização de valores. O que é isso, Caio? Coisas que eram extremamente importantes para ela, como família, fazer uma academia, ir à igreja, praticar a sua religião, comer bem, tocar um instrumento musical, ouvir música com os amigos, sair com os amigos, namorar, enfim, qualquer coisa que
tinha valor para aquela pessoa passa a não ter valor mais e o trabalho começa a ocupar, como se fosse uma droga, todas as esferas da vida da pessoa, social, profissional nem se fala, e familiar. Cinismo e agressão. Junto com essa indiferença, tanto no trabalho quanto no ambiente doméstico, a pessoa se torna uma cínica chata, mal educada, que trata com indiferença seus pares mais queridos. Aversão a reuniões, ela começa, nesse ponto, começa a ter uma queda de produtividade no próprio trabalho e a pessoa começa a ser notada por isso. Aí o negócio começa a ficar feio. Despersonalização e mudança comportamental. Despersonalização, eu expliquei no início, para quem acabou de entrar, é uma uma incapacidade de se reconhecer, de reconhecer a própria personalidade dentro dela mesma. A pessoa se sente meio aérea e essa mudança de comportamento, o que eu estou querendo dizer com isso? Antes a pessoa tinha um comportamento X para uma situação X e agora, do nada, de repente ela começa a ficar extremamente irritada ou extremamente agressiva ou o contrário, extremamente indiferente, coisas que ela deveria se preocupar, ela não se preocupa mais e é lógico, isso começa a gerar uma certa preocupação nas pessoas que convivem com essa pessoa. E por último, existe uma tristeza intensa e o colapso físico e mental. É aquele dia que a pessoa vai chegar no trabalho e vai realmente entrar em colapso. Eu já tive possibilidade, eu tive a oportunidade, não sei se eu posso chamar disso, de ver isso acontecer com colegas de faculdade e com colegas de residência. Como vocês podem imaginar, a classe médica, a classe dos profissionais de saúde, são pessoas extremamente vulneráveis ao burnout e eu já vi isso acontecer na minha frente, a despersonalização acontecer na minha frente, o momento que a pessoa literalmente trava. Mas antes vocês têm que lembrar que tudo isso, todos esses estágios que eu falei, eles já estavam acontecendo. Nada vem de graça, então lembrem-se desses estágios. Bom, bola para frente aqui. Como é que é feito o diagnóstico? Só para lembrar uma coisa muito importante. Burnout não é um diagnóstico clínico nosológico que a gente fala, ou seja, burnout não está em livro, não está em classificação internacional de doença, não está no DSM, que é a Bíblia da psiquiatria. Burnout é um termo para caracterizar reações de ansiedade e reações de depressão numa pessoa que se submete a uma carga de trabalho muito intensa, tá? Então, o diagnóstico ele é clínico, é lógico que a gente tem que, dentro da psiquiatria, da saúde mental e qualquer especialidade médica, a gente tem que fazer uma coisa que nós chamamos de diagnóstico diferencial. O que é isso, Caio? Pelo amor de Deus, me explica. Basicamente é o seguinte, a pessoa chega com um sintoma para você, a gente tem que buscar lá no nosso conhecimento médico se de fato existe a possibilidade dela não ter outra doença que provocam os mesmos sintomas. Então a gente tem que ver se ela já não estava deprimida, se ela já não estava ansiosa, se ela está usando droga, se ela está dormindo pouco, tem uma insônia, tem um transtorno de sono subjacente. Então tudo isso tem que ser feito, a gente tem que pedir exame para ver como é que está a parte clínica, a parte de colesterol, de glicemia, de pressão. Por quê? Imaginem vocês todos esses estágios passando na vida de uma pessoa que tem burnout. Até ela chegar no colapso físico e mental, muito provavelmente ela já está acima do peso ou está abaixo do peso, porque isso pode acontecer também, a pessoa deixa de comer simplesmente para trabalhar. A pessoa com isso, com o sedentarismo, com a falta de alimentação adequada e atividade física, começa a desenvolver uma obesidade, dorme mal, come mal e aí desenvolve diabetes, pressão alta, problemas de tireoide, enfim, diversas coisas que precisam ser avaliadas pelo médico no momento da consulta. Uma outra coisa importante
que a gente precisa também perguntar ativamente para essa pessoa se ela está abusando de medicações. Uma pessoa que tem burnout, por definição, trabalha muito e por quase definição dorme pouco. Uma hora a coisa pifa e essa pessoa invariavelmente vai lançar mão de medicações estimulantes ou até medicações que não são controladas, essas coisas que vendem na gôndola, como a Rebite, cápsula de pré-treino, para simplesmente acordarem e aguentarem o tranco no dia seguinte. Eu vou abrir um parênteses aqui e contar uma história real do mercado financeiro americano. Um grande banco de investimento sediado em Nova York tem uma história super famosa que é contada num livro aqui que eu vou falar para vocês no final. Um estagiário, não sei se a gente pode chamar disso, ele tinha 21 anos, trabalhava nesse banco e reza a lenda e reza essa história que a empresa pagava um táxi para ele sair do banco. O táxi levava esse funcionário até a casa dele, esperava o funcionário na porta, ele tomava banho, o táxi levava esse funcionário de volta para o banco e ele continuava a jornada de trabalho e ele ficou nessa durante 5 dias seguidos em privação de sono absoluta e morreu por problemas cardíacos. 21 anos, né? Então, só para abrir um parênteses, que privação de sono e abuso de medicações devem ser investigadas ativamente. Caio, como é que faz o tratamento? Bom, primeiro a gente tem que ver o que essa pessoa tem. Então, se ela está com pressão alta, a gente tem que tratar a pressão alta. Se ela está com obesidade, a gente tem que falar para ela que mudança de estilo de vida é importante. Se ela está com problemas de diabetes, a gente também precisa tratar esse problema. Muito fácil, né? Parece muito fácil fazer isso, mas o mais importante é se você não tratar o fator que causa o burnout, essa pessoa nunca vai melhorar. Ou seja, se ela não sair do trabalho e redesenhar a vida dela, ela nunca vai melhorar. Não necessariamente a pessoa precisa sair do trabalho. A pessoa pode conversar com a gestora dela e expor o que está acontecendo. Caio, parece muito fácil de novo isso que você está falando, né? E realmente às vezes não é fácil, porque dentro das empresas não existe muitas vezes esse espaço para o diálogo, e aí é uma outra coisa que eu vou falar mais para frente, né? Então, o que as empresas podem fazer para evitar o burnout? Isso é uma coisa que depende muito da cultura da empresa. Caio, toda empresa é filha da... né? Não é. Tem empresas que realmente já criaram uma consciência de que a doença mental no trabalho é um problema de saúde pública, é um problema que gera um impacto econômico na aprovação do orçamento no final do ano, e elas já mudaram a cabeça. Agora eu posso garantir para vocês que menos da metade das empresas perceberam isso. Então, algumas empresas continuam, algumas profissões, inclusive, continuam com uma mentalidade de que se você trabalha pouco, você é vagabundo, você não produz, você não entrega resultado, você não entrega meta e isso gera um problema de relacionamento, que é o que a gente chama de cultural fit. A expectativa que o trabalhador tem da empresa não casa com os valores que o trabalhador tem. Então, quando isso acontece, ocorre um conflito de interesses, né? Você tem uma expectativa em relação ao trabalho e a hora que você entra, na prática o que está acontecendo é outra coisa, e aí é lógico que isso vai gerar um problema em algum momento, né? O mais curioso em relação ao burnout é que se você perguntar para as pessoas se elas reconhecem que estão trabalhando num ambiente extremamente tóxico, exigente, além das capacidades individuais, elas vão falar que sim, elas sabem do problema. Isso tanto os empregadores quanto os empregados. E existem diversas evidências científicas, e quem quiser eu posso mandar as referências em privado, de que
Jornadas longas de trabalho não geram mais dinheiro pro cofre, para a conta da empresa. Isso é falso. Tem várias evidências de que é o contrário. Se você diminuir as jornadas longas de trabalho, você gera um impacto orçamentário no final da conta muito maior do que se você, entre aspas, explorar o trabalhador. Então, um player importante aí é a empresa. A empresa tem que mudar a mentalidade e oferecer condições outras que não sejam um ambiente de exploração e um ambiente tóxico. E isso eu falei no episódio 2 da live passada, que daqui a pouco eu vou colocar aí para vocês no IGTV. Então a empresa sim, ela tem uma influência nesse sentido, né? E existe a falsa crença também de que se você trabalhar mais, você produz mais. Isso é errado, porque o nosso cérebro tem um limite, certo? Um grande neurocientista da Califórnia, ele provou que acima de 16 horas de vigília, a gente já começa a falhar e nós não controlamos isso, certo? Então, se você se submete a jornadas longas de trabalho, você vai estar cometendo possivelmente um grande erro. E aí pensem comigo, pilotos de avião, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, motoristas, caminhoneiros, enfim, a gama aqui de profissões que estão expostas a riscos da fadiga é enorme. E aí eu acho que casa muito bem com o que eu falei da Uber no início da live. Então as evidências, em suma, são muito maiores quando você expõe aquele trabalhador a uma jornada mais justa do que se você expõe esse trabalhador a uma jornada louca, completamente sem sentido, em que a pessoa abandona a família, abandona os hábitos saudáveis, abandona uma boa noite de sono. Bom, Caio, por que as pessoas, mesmo com todo esse conhecimento, com toda essa avalanche de informação, por que as pessoas continuam nos ambientes tóxicos de trabalho? E aí tem várias razões que eu vou elencar aqui. A primeira, e eu acho que é no momento em que nós vivemos, talvez a mais importante, vamos dizer assim, é a instabilidade econômica e a necessidade financeira. Num mundo ideal, se você está sendo explorado e se os seus valores não combinam com os valores da empresa, você vai lá, pede as contas, tem um seguro e você não sei o que, tem umas economias e tal, só que hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, as pessoas vivem diariamente uma guerra contra essa instabilidade econômica. Nós somos aproximadamente 13 milhões de desempregados e quase cerca aí de 25 milhões de desalentados, aquelas pessoas que estão desempregadas e que simplesmente desistiram de procurar uma outra solução. Então, a instabilidade econômica muitas vezes gera um receio dessas pessoas que, mesmo em ambientes tóxicos, o medo de sair, né? Um segundo motivo é o status, né? Então, se você trabalha numa empresa de nome, empresas que têm grande prestígio no mercado de trabalho, isso realmente pode ser um fator para que você não saia de lá, mesmo estando em ambientes tóxicos. E aqui eu posso dar, lógico que não vou citar nomes, mas várias empresas de tecnologia de informação, empresas do varejo, empresas do mercado financeiro, então, e até do mercado de saúde. Então, muitas vezes isso gera um status para a pessoa, e isso não estou falando que não é importante, mas pode ser um motivo para que a pessoa não saia de lá. Uma outra coisa que mantém essas pessoas em ambientes tóxicos é aquela falsa crença do falso reconhecimento. Bom, se eu sair daqui eu não vou ser reconhecido mais, eu vou virar um inútil, eu não vou conseguir um outro emprego. Uma outra coisa é aquela história, aquela frase que todo mundo posta no Instagram, que é o tal do work hard, play hard, né? É uma coisa muito bonita, né? É lindo postar esse negócio. Nada mais é do que
compensação. Então a pessoa pensa o seguinte: bom, se eu trabalho muito, se eu me submeto a longas jornadas de trabalho, se eu sou um super-homem, então quando eu estiver livre eu vou ter muita compensação, eu vou beber pra caramba, eu vou viver o dia como se não houvesse o amanhã. Mas não só isso, né? Porque às vezes a pessoa não tem tanto tempo livre assim. Mas se aquela coisa de, bom, se eu trabalhar mais, o meu chefe vai ficar mais orgulhoso, eu vou estar mostrando aí serviço e eu vou ter mais benefício, né? O que é uma completa falácia, né? Porque se você for ver a questão da saúde mental das empresas, né, os seguros de saúde que as empresas oferecem, normalmente elas não cobrem tratamento de saúde mental ou elas limitam demais o uso dos equipamentos de saúde mental. Na prática, o que isso significa? Bom, se você tem que passar num psiquiatra a cada 2 semanas, a empresa não vai cobrir, o plano não vai cobrir. Tem que ter 30, 60 dias de espaçamento de consulta. Tratamentos psicoterápicos. A maioria dos seguros saúde limitam as sessões de psicoterapia a 12 sessões por ano, o que é um completo absurdo. Nenhum tratamento psicoterápico dura 12 sessões. Isso é um processo muito longo, um processo gradativo que tem que ser construído com muito cuidado. Então essa coisa de work hard, play hard, vocês precisam tomar bastante cuidado e olhar para isso de outra forma. Bom, e um outro fator que não deixa essas pessoas saírem do trabalho, desse ambiente de trabalho tóxico, é de fato a falta de energia para sair. Sim, acreditem se quiserem, a pessoa fica tão exausta, tão exaurida dos seus recursos psíquicos e físicos que ela simplesmente não tem energia para procurar outra coisa, para construir um plano B. Gente, todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui já passou por isso. Procurar emprego não deixa de ser um trabalho, porque você tem que organizar currículo, você tem que se atualizar. Se você tem uma deficiência de formação, você tem que correr atrás de curso, de pós, enfim, curso de línguas, etc. Então, para você construir um plano B, exige uma certa reserva física e mental que quem está em burnout simplesmente não tem energia para fazer. Então, isso é um fator que pode manter a pessoa nesse ambiente extremamente tóxico, né? Um outro fator é o orgulho e ego. Aquela história assim, então você não aguenta, né? Você não é bom o bastante. Isso já está caindo por terra. Na minha prática clínica, minha experiência clínica, não sou tão velho assim, mas eu já estou percebendo que as novas gerações aí de millennials já estão percebendo que elas vão se dar muito mal se continuarem com essa mentalidade de aceitar qualquer coisa. A minha geração e talvez a de vocês que estão me vendo por aí, tem essa coisa, essa cultura, né? Muitos de vocês já trabalharam em empresas. Então você não aguenta o tranco, você quer sair porque você é fraco. Eu vi uma reportagem hoje na televisão, por coincidência, porque justamente hoje que eu vou falar desse tema, e a pessoa estava falando o seguinte: ela trabalhava numa grande empresa de publicidade e essa empresa fazia reuniões aos domingos. E o gestor começava a reunião da seguinte forma: orgulho desse time que está aqui no domingo. Gente, isso é um completo absurdo. E a cultura organizacional desses ambientes tóxicos é extremamente nociva para a sua saúde. Pensem 1000 vezes antes de aceitarem esse tipo de cultura que vai matá-los. Eu posso garantir isso para vocês, não sou eu que estou falando isso, tá? Volto a dizer, mando as referências para vocês depois, né? E aí existe um fato da pessoa racionalizar. Aquilo lá vira norma, o tóxico vira norma. Bom, a coisa é assim, eu vou deixar como tá, não vou correr atrás. E é assim que funciona o mundo, ok? Eu tenho que me submeter a isso e não vou correr atrás de mais nada. Quando chega nesse estágio, a pessoa já está
num estado de completa exaustão, né? E elas acabam saindo finalmente porque de fato estão adoecidas, né? Muitas dessas pessoas nesses estágios de burnout, elas não faltam no trabalho, elas frequentam o trabalho doentes. Então, mas aí elas deixam o trabalho quando de fato não dá, quando você não consegue sair da cama. E isso é muito grave, porque o burnout, ele custa para a empresa, certo? Então, burnout causa muito absenteísmo. Burnout aumenta o valor desse seguro-saúde. Burnout quebra com a produtividade das corporações e elas precisam cada vez mais ter um melhor entendimento sobre esse impacto econômico, porque quando você mexe no bolso, tudo vai mudar. Muito bem, eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Se vocês não quiserem perguntar agora, por favor, mandem por direct depois. Eu vou falar aqui 2 livros, né? Muitas das coisas que eu falei para vocês aqui, além da minha experiência clínica, tem 2 livros que eu gostaria de indicar. O primeiro é este aqui. Isso, Caio, tá ao contrário, né? Mas, enfim, chama Dying for a Paycheck. Depois eu coloco lá no Stories, do autor americano Jeffrey Pfeffer. Esse cara é um professor de Stanford e esse livro, na tradução em português, é Morrendo por um Salário, o que a gente pode mudar para desconstruir esse tipo de conceito tóxico. Então ele é um professor de Stanford e ele elenca várias situações, anos e anos de pesquisa que ele fez lá nos Estados Unidos, e ele explica direitinho essas relações tóxicas que eu expliquei aqui para vocês. Tá? Um outro livro é esse aqui, que novamente vai sair ao contrário, mas é o Great at Work, ou seja, ótimo ao trabalho, como os bons trabalhadores fazem menos, trabalham mais e alcançam de forma melhor os seus objetivos. Também depois eu mando para vocês. Não são livros de autoajuda barata, não é minha intenção. São de 2 professores que sabem muito bem do que estão falando. A gente vive uma epidemia silenciosa dessa coisa chamada burnout e a gente precisa cada vez mais ficar atento a isso. Ok, vamos lá. O Macedo perguntou o seguinte: que profissional procurar para tratar o burnout? Isso é muito importante. Você não necessariamente precisa se abrir logo de cara com o seu gestor e falar o que está acontecendo. O mais correto é você procurar um profissional de saúde mental, ou psicólogo, ou médico psiquiatra. Dependendo da estrutura organizacional da empresa, dependendo do organograma da empresa e do orçamento da empresa, muitas delas têm serviços de saúde mental próprios. Então você pode procurar esse tipo de atendimento na própria empresa, ou se a empresa não tiver esse tipo de recurso, você procura um profissional, psicólogo ou psiquiatra, para falar sobre o que você está sentindo. E aí, quando a coisa estiver devidamente diagnosticada, você aí sim precisa abrir um espaço de diálogo com o seu gestor. Eu não estou falando para ninguém se expor aqui, eu estou falando que a abertura desse espaço de diálogo é fundamental para a mudança de cultura que as empresas têm sobre saúde mental, certo? A Fernanda falou o seguinte: burnout e depressão tem correlação? Sim. Existe um conceito, alguns autores defendem que o burnout nada mais é do que uma manifestação da depressão. Outros autores falam que o burnout pode ser o gatilho de um processo depressivo, o que normalmente a gente vê na prática clínica, porque geralmente essas pessoas eram previamente saudáveis, se submetem a um ambiente de trabalho extremamente tóxico e adoecem. Isso é o mais comum. E aquela coisa, uma vez que você adoece, não é garantia que você vai voltar. Eu não estou querendo ser pessimista, mas o burnout ele pode ter consequências para o resto da vida da pessoa. E isso está, talvez até direto, não tem dado muito ainda confiável sobre isso, mas talvez
está relacionado diretamente ao tempo que você ficou exposto àquele ambiente tóxico. Então você pode sim desenvolver um transtorno depressivo depois do burnout e ter muita dificuldade de tratamento se você não tratar devidamente a causa e mudar o seu estilo de vida e as suas concepções de trabalho. Gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor me mandem por direct. Essa live vai ficar disponível por 24 horas e depois eu vou colocar no meu Instagram TV. Lembrando que toda quarta-feira às 9h30 da noite, religiosamente, tem live aqui. Ao longo da semana eu vou mandar para vocês, aliás, vou pedir para vocês sugestões do próximo tema e é um prazer contar com a colaboração. Muito obrigado e boa noite!